Bom dia, mais uma vez, estamos aqui na nossa meditação diária, na nossa devocional, no nosso estudo, da Bíblia, que nós fazemos aqui pela manhã. Não é uma pregação, mas sim estudamos durante 30 minutos a Bíblia, a Palavra de Deus. O nosso objetivo é concluirmos em breve a leitura de todo o Novo Testamento. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos e ontem nós lemos o capítulo 13 até o versículo 12. Então hoje nós começamos em 13. Atos capítulo 13, versículo 13. De fato, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhe fossem feito o seguinte convite: irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então eles chegaram, no sábado foram para o templo, foram para a sinagoga, porque todos os sábados se reuniam na sinagoga. Digamos que o dia de culto na época da lei era no sábado. E liam-se, naquela época só tinha o Antigo Testamento. Eles liam o que eles chamam de Torá, a lei, e o livro dos profetas, que é Ezequiel, Jeremias, Isaías, E então eles leram algumas partes, não todos, é claro. E então os administradores do templo mandaram falar: escuta, se você tem alguma palavra que vocês querem trazer, algum incentivo, alguma pregação, que venha, que se levante e venha trazer a mensagem. Seria algo mais ou menos como hoje nas nossas igrejas, nos nossos templos, quando autorizamos, permitimos, concordamos que uma pessoa venha, leia um salmo, ou faça uma oração, ou traga uma mensagem. Então, depois que eles tinham já lido os livros dos profetas, já tinham falado sobre a lei, que era o Pentateuco ali, Levítico e Deuteronômio, então foi dada a oportunidade para eles. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas, e vós, gentil, que igualmente temei a Deus, ouvi. Então Paulo se coloca de pé, faz sinal com a mão, fala: escuta, vão me ouvir, me escuta, me ouve. Vós, os gentios, os israelitas, que os que temem a Deus, me ouçam. E ele começa a dizer então: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações de Canaã e entregou a terra em que habitava como herança seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhe deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por si um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos.
Depois que tirou o reinado de Saul, Deus-lhe Davi como rei sobre quem testemunhou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência deste homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias, entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-la dos seus pés. Irmãos descendentes de Abraão e vós não judeus, que temei a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Dá uma parada. O que Paulo fez então? Paulo ele não trouxe uma pregação diferente. O que ele trouxe foi um testemunho. O que ele trouxe foi a lembrança. Testemunhando, relatando o cuidado, o amor de Deus pelos hebreus, desde a época que estavam na escravidão no Egito. Quando Deus cuidou deles lá, Deus os tirou do Egito, cuidou deles no deserto durante 40 anos. Deus derrotou nações, colocou eles em Canaã. Deus os protegeu, Deus colocou juízes, como o primeiro foi Samuel, para os guiar, os dirigir. Eles pediram, esse povo clamaram: queremos ter um rei como todas as nações. Deus permitiu, falou com Samuel para ungir então o Saul. Então tudo isto foi o relato aqui de Paulo. Até o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus. Falou também aqui, como nós vimos, sobre João Batista, que veio ser o preparador do caminho do Senhor. Não foi uma pregação falando de si. Paulo não levantou para falar dele ou falar de outra coisa. Ele foi testemunhar o que Deus tinha feito, o que todos sabiam, que era conhecido. É isso que nós temos que aprender a falar, porque infelizmente hoje nós vemos em igrejas, falam-se de tudo, mas não fala da palavra de Deus. E aqui Paulo só falou da palavra de Deus. E olha o que ele continua. Ele diz assim: irmãos descendentes de Abraão, e vós não judeus que temei a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas. Ele relatou até a vinda de Jesus. E agora ele está falando, olha, os governantes, os dirigentes de Jerusalém não reconheceram Jesus, seu Filho de Deus, o Salvador, e executaram. Mas mesmo essa execução, mesmo a prisão, mesmo tudo que aconteceu com Jesus, já estava relatado. Deus já tinha usado os profetas para falar que isso aconteceria. Foi propósito de Deus o que aconteceu. Foi plano de Deus exatamente para nos dar salvação. Jesus morreu. Jesus foi preso, escarnecido, crucificado e morreu para nos dar salvação. Ele continua que, mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram um sepulcro. No entanto, Deus a ressuscitou dentre os mortos. Claro, os habitantes de Jerusalém rogaram, solicitaram, pediram, clamaram às autoridades que prendessem Jesus, que crucificasse. Ele foi crucificado, ele morreu. Para se cumprisse as Escrituras, para se cumprisse a palavra de Deus. E depois dele morto, então ele foi colocado no sepulcro, foi colocado em uma cova. Mas Deus
o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, não permitiu que ele ficasse entre os mortos. E o ressuscitou. Ao terceiro dia, como nós sabemos. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. E depois que ele ressuscitou, várias pessoas viram, como nós já citamos aqui no início. E essas pessoas que ainda naquela época, na época que Paulo está falando, ainda estavam vivas, muitas delas, eram testemunhas desses fatos, da ressurreição de Jesus. E não tinha pouca, porque uma das últimas vezes que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada aos nossos antepassados, aos quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o que aconteceu foi que estava prescrito. A promessa de Deus se cumpriu. Veio a nós a salvação. Jesus morreu por nós. Apesar da covardia, da maldade, tudo que fizeram com Jesus, mas já estava prescrito por Deus que aconteceria para nos dar vida. É sobre isso que Paulo está falando no templo. É sobre isso que ele está falando na sinagoga. Ele não está falando de uma outra coisa. O fato de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto em outro salmo está explícito: não permitirá que o teu sangue sofra decomposição. Deus já tinha dito. Falou que o corpo de Jesus, como todos nós iremos falecer um dia, nosso corpo vai para um cemitério, para uma cova, e ele vai sofrer decomposição. É barro, vai apodrecer. Com certeza. Mas Deus tinha dito que com Jesus não aconteceria. E não aconteceu, que ele ressuscitou Jesus. Paulo está fazendo só um relato do que aconteceu. Paulo está falando somente da palavra de Deus. Não está trazendo novidade, ele está mostrando, abra os olhos do que aconteceu no nosso meio. Ele falando do que os antepassados viram, do que eles estão vivendo. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Porque Davi, que todos vocês nós conhecemos, foi um rei. E para nossa infelicidade, Davi ainda é mais adorado em Israel do que o próprio Jesus. Para nossa infelicidade, os judeus adoram muito mais a Davi do que a Jesus. O que Paulo está falando é isso. Olha, esse Davi, ele morreu. O corpo dele se descompôs. Está ali, todos nós sabemos. Na verdade, existe outra parte que ele fala. A cova dele, o resto dos mortais dele, nós sabemos. Davi serviu a um propósito de Deus, definido de Deus. Mas acabou ali, ele morreu, foi sepultado. Jesus não. Jesus foi de Deus, Jesus não morreu. Jesus não permaneceu na cova. Jesus não sofreu decomposição. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Falou, olha, que através de Jesus nós anunciamos o perdão dos pecados. Em Jesus existe o perdão. Nós só podemos receber o perdão de Deus através de Jesus. Porque ele veio para nos libertar. O jugo do pecado antes não tinha condição de ser perdoado. Com Jesus teve. Basta nós reconhecermos que ele é o nosso Salvador. Basta nós irmos, nós pedirmos perdão, nos arrependermos. É lançado mais do esquecimento.
Por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudessem ser justificadas pela lei de Moisés. Antes, a lei de Moisés não tinha condição de justificar pecado, tinha condição de apontar os pecados. A lei serve para apontar os pecados. Isso aqui é crime, isso aqui é crime. Isso aqui é sentença, essa é morte, é essa ou aquela. Jesus é a graça, o perdão. Foi através dele que nós podemos ser perdoados. É em Jesus que existe o perdão. Hoje qualquer um de nós podemos nos arrepender, não importa o que nós temos feito. E diante do seu pedir perdão, seremos perdoados. Acautelai-vos, pois para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade, que jamais vos seria possível crer, se alguém apenas vos contasse. Então ele cita aqui, olha, toma cuidado para que não aconteça o que está escrito pelo profeta Isaías, que diz que no meio do povo iria acontecer milagres, maravilhas, coisas grandiosas, se eles não respeitassem, se eles não aceitassem, iriam padecer, como hoje acontece. As pessoas estão padecendo, as pessoas estão indo para a morte, eu digo morte espiritual, morte eterna, porque não estão reconhecendo Jesus, não estão reconhecendo Jesus como Salvador, como libertador, não estão reconhecendo o Senhor como o único que pode perdoar. Persevera no erro, no pecado. Seus escarnecedores, é isso que Paulo está dizendo. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei. Morte espiritual. Porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade, mais que Jesus realizou e continua realizando em nossos dias, que jamais não seria possível crer se alguém apenas nos contasse. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Então, após esse ensino, após essa pregação de Paulo saindo da sinagoga, o povo falou: não, quero que você volte aqui novamente no próximo sábado. Gostaria que você voltasse no próximo sábado para nos ensinar mais sobre a Escritura, falar-nos mais sobre este assunto. Esse foi o pedido do povo. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhe que seguisse perseverando na graça de Deus. Então muitos, depois disso, os judeus, os gentios seguiram Paulo e Barnabé. Conversaram, foram querer saber mais informação. E obteram. Paulo pregou, falou: não, persevera em seguir a Deus, a buscar a Deus. Foi isso que eles sabiam fazer, era pregar sobre o reino de Deus. Já no sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então, aquele dia, aquela semana, todos ficaram sabendo, comentando sobre isso. E no próximo sábado, todos se reuniram ali na igreja para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante contradizia o que Paulo pregava. Então, quando eles viram aquela multidão todas ali para ouvir Paulo, ouvir a palavra de Deus, os judeus, o povo escolhido de Deus, né, começaram a contradizer, interromper, avacalhar a pregação de Paulo. Tudo que Paulo dizia, eles contradiziam, tentando falar que era mentira, que não era assim. Vieram com a função de atrapalhar, mas fizeram por inveja, vendo todo mundo buscando Paulo, querendo se converter, querendo ouvir a palavra de Deus. Eles tentaram atrapalhar.
Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhe afirmaram: importava que a vós outro, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Paulo pegou e falou: não, escuta, primeiro importa, na verdade, a palavra vem dirigida primeiro, porque foi Israel, foi aos judeus. Importa que Jesus nasceu, foi Israel. Então importa primeiro que vocês receberam. Mas agora vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Então agora nós estamos saindo no meio de vocês, nós vamos para os gentios, nós vamos para os estrangeiros, vamos pegar para fora de Israel. Porque vocês não estão aceitando a palavra de Deus. Porque vocês são indignos. Vocês mesmos estão achando, se julgam indignos. Indignos de receber a vida eterna. Considerando que rejeitar a vós próprios, vós julgais indignos de receber a vida eterna. Esse que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto desta maneira, o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até o confim da terra. Nós vamos para os gentios. Porque Deus constituiu. Porque falou: vocês são luz para os gentios. Importa que leve a palavra até o confim da terra. A palavra de Deus precisa ser levada a todo mundo, é uma ordem direta, uma ordem expressa do Senhor. Não existe uma só nação, não existe uma só pessoa que não tenha que ouvir a palavra de Deus. Aceitar é uma outra coisa, mas ouvir, todos vão ouvir a palavra de Deus. Inclusive nós já falamos sobre isso lá em Mateus 24. Jesus vai vir, mas antes a palavra de Deus vai ser pregada a todos. Deus confia na terra, lugares mais remotos. Agora, o fato de querer aceitar ou não é outra coisa. Aceitar ou não é outra coisa. Mas que vão ouvir falar do Senhor, vão. Ao ouvir essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos, quando haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Os gentios, aqueles que não eram judeus, ao ouvir isso, se alegraram. Sabia que eu ia receber a palavra de Deus. Todos aqueles realmente que acreditaram no Senhor, que tinham sido escolhidos, se alegraram depois dessa declaração. Assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam a perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Então a palavra de Deus estava sendo pregada por todos. Por todos. Mas a alta sociedade, as mulheres de oficiais, as mulheres de alta posição, foram convencidos por esses judeus. Os principais líderes. Então foi desfechada uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé. E eles foram inclusive expulsos daquela região. Os judeus que pegaram Jesus, prenderam Jesus, que o entregaram para ser crucificado e morto. Os judeus que mataram tantos profetas. E perseguiram, mais uma vez, perseguindo Paulo. Estes, contudo, sacudiram contra ele os pós do pó dos seus pés, partiram para Icônio. Não querem ouvir? Deus abençoe. Jesus disse: nós não temos que obrigar, forçar ninguém a ouvir a palavra de Deus. Querem ouvir? Ótimo. E não querem, que Deus abençoe. E seguimos em frente. Aí quando nós vimos hoje pessoas insistindo, falando em Deus, não te aceita Jesus. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não querem? Começaram a perseguir, balançaram o pó da pé, como Jesus, o pó da sandália, como Jesus mandou. E seguiram em frente, foram lá para Icônio. Esses, contudo, sacudindo contra eles os pés do pó, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo.
mesmo na perseguição, eles estavam plenos, cheios de alegria, eles viviam alegre, o Espírito Santo habitava. Nada disso, essas perseguições tirava deles a alegria. Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram junto à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas, então ele também chegou em Icônio, foram como fizeram no sábado, foram à sinagoga, ao templo e pregaram. Nós vemos o estilo de pregação de Paulo. E uma grande quantidade de pessoas, uma multidão de pessoas vieram a crer em Jesus, vieram se converter. Em Icônio, Paulo, mas os judeus que preferiram continuar descrente, instigaram os gentios e lhes irritaram o ânimo contra os irmãos. Mas aqueles que eram contra, que queriam continuar naquela mesma religião, que não aceitaram Jesus, não concordavam com isso, eles incitaram, fizeram com que todos os outros irmãos se levantassem contra Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos dele fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Paulo e Barnabé, mesmo com a parte dos judeus levantando contra ele, também em Icônio, ele já passou o tempo ali pregando o reino de Deus, pregando sobre Jesus, falando sobre o evangelho de Jesus Cristo. E Deus, o Espírito Santo, concedia com que ele operasse milagres, maravilhas e sinais em o nome de Jesus. E muitas pessoas também creram. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Houve divisão. Então o povo já tinha uns que eram a favor de Paulo, a favor do cristianismo, e outros dos judeus. Formou-se então uma conspiração dos gentios e judeus, com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Então eles armaram uma confusão. Falou, não, nós vamos envergonhar, vamos desmoralizar, para que eles possam ser mortos. Estavam querendo criar um motivo, uma circunstância, para apedrejá-lo, para matá-lo. O evangelho sempre foi perseguido. A perseguição sistemática a Jesus. Desde o início. Os verdadeiros pregadores de Jesus Cristo, do Verbo, são sistematicamente perseguidos. De uma maneira ou de outra. Não importa o país. Por mais liberdade que tenha um país, existe a perseguição. E mais, é similar ao que aconteceu em Israel, que acontece em Israel. Quem mais perseguiu Jesus foram os judeus, os israelitas. E a bem da verdade, hoje quem mais persegue o evangelho são aqueles que dizem conhecer o evangelho. São aqueles que dizem conhecer a Deus, amar Jesus. São os que mais perseguem, com suas mentiras, seus enredos, com suas heresias, com suas apostasias, pregando coisa diferente, ensinando coisa diferente. E tentam desmoralizar o legítimo evangelho. E tentam desmoralizar a verdade. Tentam desmoralizar Jesus. A mesma coisa. Aqui tentaram desmoralizar para matá-lo. Mas ao tomarem conhecimento desta trama, eles fugiram para a cidade licoânica de Listra e Derbe e suas vizinhanças. E ali seguiram pregando o evangelho. Mas eles tomaram ciência, eles tomaram conhecimento do trama dele. Que eles estavam tramando. Aí fugiram para as cidades. Mas eles não fugiram para se esconder, fugiram e continuaram pregando o evangelho, continuaram pregando a palavra de Deus. E tudo isso era projeto de Deus também, para que a palavra de Deus fosse levada àquelas outras cidades, circunvizinhas. Eles não pararam de pregar. Eles não pararam de falar do evangelho de Jesus Cristo. Eles não pararam. Eles continuaram. Mesmo no meio da perseguição, temos que estar falando a verdade, temos que estar pregando o evangelho. Doa quem doer, aceite quem aceitar.
Ouça quem queira ouvir. Mas a verdade é essa. O verbo é esse. Nós sabemos somente falar de Jesus. Nós não sabemos estar falando de bênção desmedida. Não sabemos estar falando dessa prosperidade que não é bíblica. Não sabemos estar falando de outra coisa. Falamos do Evangelho de Jesus Cristo. Quero ouvir, que ouça. Essa é a verdade. Nós lemos hoje até o Atos 14, até o versículo 7. Estaremos dando continuidade amanhã, a partir do versículo 8. Em todo o tempo, não vamos ser enganados. Eu digo quando nós só aceitamos pregações das pessoas falando, trazendo, e nós não dedicamos a meditar, a ler a Bíblia, é a mesma coisa comprar enlatado. É comer enlatado. Vamos aprender a fazer a nossa comida. Vamos meditar na palavra. A fonte do saber toda a resposta está aqui. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.